Uma das coisas que eu sempre tento fazer no canal é fazer uma pré-seleção daquilo que eu trago. Então eu só critico aquilo que vale a pena, nem que seja a crítica. Só que dessa vez eu vou trazer para vocês alguns livros que não valem a pena a crítica e que me decepcionaram bastante. Aqueles livros que eu senti como se eu estivesse carregando na minha mochila, não um livro, mas várias pedras muito pesadas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e como eu falei agora, eu vou falar sobre os filmes que me decepcionaram bastante e que carregaram esse ano de leitura um pouquinho para a ladeira abaixo. O primeiro livro que eu vou criticar é um livro que eu tinha muita expectativa para ler, não pelo seu título ou por sua sinopse, mas pelo incrível fato de que ele ficou no completo esquecimento. Então ele não tem análise no Scooby, não tem análise na internet e ele só estava lá, mesmo que na sua contracapa dissesse que o final era algo muito assustador e imprevisível. Eis que eu trago para vocês o livro do Thomas Altman, Beijo do Terror. Esse livro aqui, como eu disse, sem resenha nenhuma, conta a história de uma mulher que resolve fazer uma corporativa de babysitters. Então, uma vai na casa da outra, num trabalho de babá, pontua, esses pontos são usados depois como resgate para ela mesma sair e ter uma babá na sua casa sem precisar pagar nada. Parece ser uma ideia muito incrível, só que conforme o livro vai se desenrolando, a gente descobre que entre 5 pessoas, uma delas não é quem diz ser. Então, há um perigo de que dentro da casa da nossa protagonista, ela esteja levando não uma babá, mas uma assassina e uma pessoa muito perigosa. A sinopse parece ser muito interessante, o Thomas Altman consegue criar esses personagens, então eu fiquei em alguns momentos pensando quem seria. A vilã da história é bem vilanesca, ela tem um pai que é acamado e ela faz várias coisas bem absurdas com esse pai, só que o livro para por aí. Eu perdi o interesse porque ele é muito chato e enfadonho. Tem grandes partes que não levam a lugar nenhum na narrativa. Tem o fato que a nossa protagonista, que eu nem sei o nome porque eu não me dei o trabalho de lembrar, ela faz algumas aulas de poesia e ela tem uma espécie de romance com o professor dela, um romance que nunca chega a vias de fato, e essas partes do romance não fazem sentido para a narrativa, não vão para lugar nenhum. Tem o esposo dessa nossa personagem principal que também é muito ausente, e fica a questão, será que ele é ausente porque ele tem uma amante? Nunca vão saber, nem nós, nem ela, nem as babás, nem ninguém, porque o autor traz essas perguntas e não dá essas respostas, então fica uma coisa muito vaga. Tem também a questão do pai dessa assassina, dessa nossa vilã, que ele sofre o tempo inteiro, tem muito medo da filha quando ela chega em casa, a filha faz ele passar fome, só que a história dele é completamente esquecida no final do livro, a gente não sabe para onde ele vai, o que vai acontecer com ele, ele se torna realmente um personagem desimportante. E o grande final desse livro, que é para ser a apoteose dele, uma grande reviravolta, ficou tão confuso, não sei para mim pelo menos, que eu nem entendi o que tinha acontecido de fato. Eu li umas 3 vezes e eu pensei, pode ser que seja isso. Se for isso, não impactou. Então vai aqui a primeira grande decepção do ano. E outro livro que me decepcionou bastante vem com Andrew Piper, que é A Criatura. Aqui a gente vai conhecer a personagem Lily Dominic, que é uma psiquiatra de criminosos, então ela faz todo esse trabalho de desvendar um pouco do que há por trás da mente dos maiores criminosos dos Estados Unidos. Eis que ela vai para investigar um último caso, para tratar um último paciente, que é considerado uma pessoa muito doida. E ela chega lá e esse cara parece que a conhece, na verdade ele que chama ela para tratá-lo. Então ele vai tratando ela pelo primeiro nome, vai dando detalhes da sua vida pessoal e ela começa a ficar um pouco assustada. E ele diz então que na verdade ele a conhece porque ele é uma criatura que viveu vários e vários anos, séculos, e nesses séculos ele acabou esbarrando com a mãe da Dominique. Parece ser muito interessante. Aí vai ter essa questão da criatura em si, que é uma mistura do Drácula do Bram Stoker, Frankenstein da Mary Shelley. O autor passeia por esses clássicos da literatura do terror, só que para por aí, porque a história é muito chata, não se desenvolve para lugar nenhum. A personagem do Dominique é alguém que eu não me interessei, muito menos me importei. Então eu só li mesmo com muita pressa e raiva, porque eu queria terminar para colocar na minha lista da cabeceira de uma vez. Agora, andando por águas um pouco tortuosas, eu vou trazer um livro que eu sei que muita gente gosta, é considerado um clássico, só que para mim eu achei insuportável de chato, que é O Colecionador do John Fawkes. Nesse livro a gente vai conhecer a Miranda tão falada,
que é sequestrada por um cara que é um maníaco. Na primeira parte a gente vai conhecer esse personagem que é muito aficionado pela Miranda sem nenhum motivo e ele começa a persegui-la em diversos lugares até que do dia para a noite ele ganha um prêmio gigantesco na loteria, constrói um bunker numa casa que ele compra. Logo no finalzinho do primeiro ato ele sequestra essa moça e deixa ela jogada lá. Essa primeira parte é muito interessante. O que estraga o livro é a sua segunda parte, que é contada pela ótica da Miranda, que é uma personagem chata. Então ela vai contar questões sobre como ela gostava do mundo, como ela gostava da arte, uma paixão que ela tinha por um ex-namorado que a gente nunca vai entender de fato porque ela é apaixonada por ele, o modo como ela tenta sobreviver dentro daquele cativeiro. E isso é uma parte muito longa do livro. Então são mais de 200 páginas dela dialogando consigo mesma sobre as coisas que ela gosta, sobre as coisas que ela não gosta. E poucas partes do livro são com essa interação entre o vilão e a nossa protagonista. E é um grande defeito de um livro quando a protagonista é alguém completamente desimportante. Eu entendo todo o hype do livro, afinal foi um dos primeiros livros a tratar sobre sequestro, falar sobre esse tipo de questão, mas mesmo assim, para mim, pelo menos nos dias atuais, ele é um livro que é pesado para se ler, é chato, e eu não leria pela segunda vez sobre hipótese alguma. Agora, continuando nas polêmicas, eu vou falar sobre um autor que eu amo demais, que é o Stephen King, e eu achei completamente chato também, que é o Com Sangue. Aqui é uma coletânea com 4 grandes contos que quase são novelas. E aqui a gente vai encontrar mais uma vez a detetive Holly Gibney, que participou da trilogia Mr. Mercedes e também do The Outsiders. Esse capítulo, que é o título do livro Com Sangue, é um pouco interessante, mesmo que eu achei que ele foi no mais do mesmo. O Stephen King voltou a revisitar um vilão que ele já tinha há pouco tempo escrito, então eu não fiquei muito surpreso, mas mesmo assim é o ponto alto desse livro, porque as outras 3 histórias são completamente chatas. O terceiro conto é O Rato, foi um dos contos mais difíceis que eu li, porque ele não tem nenhuma pretensão a nada. É um texto que ele fala mais sobre a arte de escrever, de fato, do que sobre a história em si. O primeiro conto também não me surpreendeu, que parecia ser algo muito bom, que fala sobre um futuro distópico, que aparece na cidade algumas placas com o nome de um personagem, dizendo frases que o saúdam, tipo, fulano de tal, obrigado por até aqui. E aí todo mundo fica curioso sobre quem é essa tal pessoa, e a gente vai descobrir na história quem é de fato. Eu achei que eu ia ficar muito emocionado com esse conto, mas no fim eu fiquei chateado porque foi algo que não era legal. Agora eu vou trazer um último livro, e esse eu sei que muitas pessoas gostam, inclusive eu não achei nenhuma resenha ruim desse livro no YouTube, e muito menos no Scoob, mas eu vou ter que falar a sinceridade que pra mim não desceu, que infelizmente é um calhamaço que eu namorei por muito tempo. E é sim o Duna do Frank Herbert. Esse livro foi o último livro que eu li, e eu li com muita força e com muita raiva, porque eu achei chato demais. Aqui a gente vai conhecer o nosso herói, que é o Paul Atreides, que é filho de um grande rei, eu não sei se posso dizer assim, que ele desce na terra de Duna, afinal eles querem pegar aquele novo império. Duna, pelo que eu entendi, é um lugar no espaço, que tem muita areia, tem pouca água, e aí tem alguns povos que habitam lá, que são os Fremen, que eles vivem naquele ambiente inóspito por muito tempo e são considerados selvagens. Eis que então há algumas conspirações para a queda desse grande reinado, que é o reinado dos Atreides, e um duque toma esse seu lugar, e as coisas vão se sucedendo por um grande épico heróico sobre o desenvolvimento do personagem e sobre de que forma ele vai se tornar o profeta e o Messias de Duna. O grande problema desse livro para mim foi que ele acontece pouquíssimas coisas. Então, digamos que em 150 páginas, para resumir, tem um ato, uma ação que é importante. O resto, o autor vai se delongar várias e várias linhas para falar sobre a ecologia do planeta, sobre a forma como eles vivem, sobre a roupa que eles usam. Então isso foi chegando a me cansar demais, me dava até dor de cabeça. Ele era tão pesado para levar na mochila, mas ele era muito mais pesado para levar na minha cabeça, porque só de pensar que eu tinha que ler esse livro já me dava uma certa tristeza e uma vontade de tomar um eno imediatamente. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu sei da importância desse livro. Se você não leu ainda, leia para tirar suas próprias conclusões. Talvez você consiga emergir na história. Eu, infelizmente, fiquei completamente na superfície e li nas últimas páginas com a leitura dinâmica, só para finalizar a obra mesmo e para não deixar ele em aberto no cabeceira. Se você, assim como eu, lê, é um pouco perdido nas suas leituras, quer saber quantos livros você lê por ano, quantas páginas você está lendo e até mesmo tem um progresso literário,
tem um aplicativo chamado Cabeceira que você pode baixar no seu celular. Vou colocar aqui para vocês como que vocês utilizam ele, e lá você faz o teste de leitura, que o aplicativo vai dizer em quanto tempo você vai terminar a tua leitura, e você coloca os teus livros lidos lá. Então é uma chance de você colocar as suas coisas em dia, colocar até mesmo uma meta para que você leia uma quantidade de livros por ano. Então é muito interessante. Mas para finalizar, eu agradeço a vocês até esse momento. Se você tem um desses livros como principal da sua vida, você gostou demais, por favor, não me xingue. E lembrando também que não é uma lista para livros que vocês não devem comprar. Vocês devem sim comprar, ler, ter suas próprias opiniões, colocar suas opiniões aqui para a gente debater. Quem sabe você faça eu analisar essas obras por outra ótica que eu não consegui encontrar. Então, obrigado pela atenção até esse momento. Peço que você curta, se inscreva e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo.